Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme, sou do escritório Venturim Oliveira Advogados e o tema do nosso vídeo da semana tem a ver com a pejotização das relações de trabalho. Por que eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje aqui? Porque nós tivemos uma audiência agora no início da semana discutindo exatamente esse ponto. O que é a relação de emprego, quais são os requisitos, o que é essa tal pejotização, que assim a gente chama das relações de trabalho. Vamos lá. Existem hoje, para a gente conseguir caracterizar uma relação de emprego efetivamente dita, 5 requisitos básicos para isso, que é o serviço ser prestado por pessoa física, ele tem que ter pessoalidade, eventualidade, onerosidade e subordinação. Parece um monte de coisa complicada, mas explicando um por um faz todo o sentido. Vamos lá. Pessoa física é um emprego que só pode ser realizado por um CPF, não por uma empresa. Pessoalidade é que aquele serviço ele tem que ser realizado sempre pela mesma pessoa. Eu não posso mandar uma outra pessoa substituir ela. Então, pessoa física e pessoalidade. Não eventualidade. Não pode ser um serviço eventual. Eu não posso ir segunda e não ir terça, e quarta e não ir quinta, e 2 ou 3 vezes por semana. Tem que ter a onerosidade. Então, esse serviço ele tem que ser prestado por trabalho pago. E o quinto e último requisito é a subordinação. Essa pessoa que vai prestar o serviço, ela tem que estar subordinada, tem que ter um patrão, tá? Então, se a gente consegue comprovar todos esses 5 requisitos, a gente consegue caracterizar a relação de emprego. Depois da reforma trabalhista, foi autorizado que as empresas contratassem pessoas jurídicas, geralmente MEI, para que prestem serviços dentro da empresa. Então a gente transforma aquele trabalho que é de pessoa física para pessoa jurídica. Geralmente, a gente com a pessoa jurídica não consegue preencher esses 5 requisitos da relação de emprego. O primeiro deles é pessoa jurídica. Então aqui cai por terra, porque a MEI é uma pessoa física. A gente precisa ter pessoalidade e nesse caso a MEI, em tese, pode mandar alguma outra pessoa substituir. Tá? Eu abro uma MEI, eu tenho uma empresa que presta serviço para outras pessoas. No dia que eu não posso ir, eu mando um funcionário, alguém que possa lá me representar. A eventualidade, dependendo do tipo de contrato que essa empresa fizer com a MEI, esse serviço ele pode ser eventual ou não. Eu vou contratar uma MEI para prestar serviço na minha empresa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. No contrato de trabalho isso não pode, tem que ser uma coisa não eventual. Tem que ser oneroso, os contratos com a MEI são onerosos e tem que ser sob subordinação. A MEI ela presta subordinação para a pessoa jurídica, para uma outra empresa e não somente para um subordinado, um patrão, um encarregado lá dentro da empresa. O que se discute muito na justiça hoje? Que para evitar uma série de encargos trabalhistas, as empresas contratam funcionários de pessoa física e fazem a tal pejotização da relação de trabalho. Eu abro uma MEI no nome de cada uma das pessoas que seriam meus funcionários de carteira assinada. A partir dali, aquela pessoa tem uma pessoa jurídica, uma empresa, e eu pago para ele como se empresa fosse e não preciso assinar carteira. Isso é uma fraude aos contratos de trabalho, tá? Então, esse vídeo ele presta para atender ao funcionário que está sofrendo uma situação como essa e ao patrão para que saiba que isso não é possível. Para que a empresa possa contratar pessoas jurídicas, ela tem que seguir uma série de normas que autorizem ela a terceirizar essa mão de obra para uma outra empresa, eventualmente uma MEI. Então a dica aqui é, se tu trabalha sempre você, sempre de forma pessoal e não pode substituir a tua mão de obra por ninguém, isso não é eventual, isso é sob trabalho remunerado, oneroso, e tu tem um patrão dentro da empresa, por mais que tu tenha uma MEI, tu está caracterizado como um vínculo de emprego e tu pode requerer isso na justiça. E para ti que é patrão, que tem alguns funcionários terceirizados desta forma, fique atento a todos os requisitos da relação de emprego, porque pode ser que com alguns ajustes tu consegue te enquadrar na MEI e aí sim, contrata empresas para que preste serviço para ti, livre de qualquer risco de reconhecimento de vínculo de emprego, tá bom? Se esse vídeo foi importante para ti, curte e compartilha. Se tu acha que isso pode ajudar outras pessoas, divulga esse vídeo. Para ti que é patrão, toma bastante cuidado. Contrata um advogado especializado para poder te auxiliar nisso, tá bom? Um abraço e boa semana.